Porque a antropologia, exatamente, ela dá bastante essa amplitude da visão, que não liga simplesmente ao passado, mas também ao presente. Eu acho que o papel do museu, ele é resgatar a história da nossa região. Hoje nós vivemos uma possibilidade de diálogo. Acaba sendo esse ponto de encontro, de memória, de conhecimento. O prédio, ele tem vida, né? O casarão, ele tem vida. Minha primeira lembrança em relação ao MAV, eu lembro que eu vim no MAV adolescente, devia ter uns 15 anos, eu acho. Foi a primeira vez que eu vim aqui visitar, vim com uma amiga, e eu lembro que a entrada era paga, mas era paga coisa de 50 centavos, era um valor assim. E eu visitei o museu, eu lembro muito vagamente que tinha uma exposição aqui na parte de cima de astronomia. E eu me lembro também que na parte de baixo tinha uma exposição com fantoches, mas eu não me lembro o tema da exposição, enfim. E depois, a segunda vez que eu voltei no MAV, eu já estava fazendo faculdade, né? Fiz museologia, já estava fazendo faculdade, eu vim durante as férias aqui visitar. E aí, quando você já está fazendo uma faculdade de museologia, você visita o museu com outro olhar, né? Então, eu visitei o MAV já com o olhar, essa visita eu já tenho mais lembranças. Aí eu vi a exposição das paulistinhas, aí eu fui entendendo o que eram as paulistinhas, né? Toda essa questão da própria identidade do Vale do Paraíba relacionada a esse acervo, enfim, aí essa foi uma outra exposição que me marcou mais, assim. Mas a primeira foi aos 15 anos, minha primeira visita ao MAV. Bom, eu conheci o MAV, foi em 1990 alguma coisa. Eu estava começando a faculdade e eu vi que estava tendo uma pesquisa arqueológica aqui em Jacareí, lá no Santa Marina. E na época, o diretor aqui era o Adelmir Morato, e meu pai conhecia ele. Eles se conheciam. E aí eu consegui visitar o sítio arqueológico e o museu. Foi a primeira vez assim, que eu ouvi falar do MAV. Foi na década de 90, bem no início da década de 90. E logo depois, eu já estava na faculdade também, em 1992, 93, e uma professora que foi diretora aqui também no MAV, ela fez uma excursão, né, com o pessoal da turma de História, lá da Unital. Ela era professora lá na Unital e era a diretora aqui. E estava tendo o restauro, um dos primeiros restauros no museu. E a gente veio. Então, esses dois momentos assim, foram os primeiros momentos, né? Foi o momento que eu conheci o MAV, assim, de fato. Então, a primeira lembrança que eu tenho do museu foi em 2018, numa época que vários movimentos sociais estavam questionando sobre as atividades que ocorriam no museu, a questão da história do museu. Foi uma lembrança mais numa questão de intervenção, assim, política, né? Por saber que o museu, hoje em dia a gente entende que o museu tem uma parte importante na história da cidade, mas não esquecer que ele foi a casa de um barão, né? De um escravocrata aqui da cidade. E aí o movimento negro, aqui de Jacareí, na qual eu fazia parte, se questionava os tipos de atividade que tinha aqui, como a gente podia fazer para ressignificar esse lugar. Eu estava no ensino que a gente fala hoje de ensino fundamental 2, né? O antigo nono ano, oitavo, sétimo ano, alguma coisa assim. E eu me lembro que eu tinha uma professora, a professora Clarice, e a gente fazia várias atividades ao longo do ano, e uma delas era a de entrevistar pessoas de relevância, né, para a sociedade, enfim.
E o museu, naquela época, estava fechado, mas a gente conseguiu entrar em contato com o responsável à época do museu, e ele ficou de dar uma entrevista para a gente na escola, enfim, ele acabou não aparecendo. Eu acho que a gente era muito criança, de repente a gente ficou sem muita credibilidade, mas eu me lembro o quanto a gente achou interessante, né, esse casarão, enquanto adolescente, à época que éramos, né, eu e meu grupo, o quanto a gente achou interessante e o quanto a gente achou que essa entrevista seria rica, né, para a escola e para os alunos, enfim, para os nossos colegas de sala. Bom, eu conheci o Marvin pela primeira vez, vamos dizer assim, o primeiro contato com o prédio, com a instituição, lá entre 1985 a 88, por aí, que foi quando eu conheci a Delmir Morato, e que na época era o diretor, né, da instituição e estava nos processos talvez do primeiro restauro aqui desse casarão, né? Então foi quando eu conheci o casarão, acompanhei um pouco, né, o processo de restauro, e assim eu fui me aproximando cada vez mais dessa casa, né? Quando foi em 75, 76, eu estive em São Paulo e fui visitar o Museu de Arqueologia e Tecnologia da USP. E lá, visitando esse museu, de repente aconteceu uma coisa assim, o que as pessoas talvez dizem o tal de insight, né? Vendo aquele museu, a parte de arqueologia e tecnologia, eu lembrei, aliás, que aqui no Vale do Paraíba, eu havia visitado o Museu de Aparecida, onde eu conheci algumas peças de arqueologia indígena. Umas peças arqueológicas haviam sido achadas em Aparecida. Então aquilo me despertou uma curiosidade de pensar será que no Vale do Paraíba existe história sobre a questão indígena, da arqueologia indígena, por exemplo, entendeu? Então foi a ideia, naquele momento me veio a ideia de poder criar um museu em Jacareí, evidentemente, um museu que contasse a história indígena por dentro do Vale do Paraíba. Então todas as tribos indígenas, quem que morou aqui, quem não morou. Até então ninguém sabia praticamente quais eram as tribos que habitavam aqui, as populações indígenas, como é que era isso. Na verdade, eu conheci um livro do professor Paulo Pereira dos Reis, de Lorena, que falava sobre indígenas. Era a única coisa que eu conhecia do Vale do Paraíba sobre isso. Não havia nenhuma literatura, naquela época não havia internet, nada disso, conhecida, sobre a questão indígena. Então, na verdade, a primeira preocupação minha naquele instante, quando eu via, vendo aquele museu, veio a ideia, a inspiração de criar um museu em Jacareí voltado, por exemplo, para a descoberta, mas não só das populações indígenas, como que eram, mas também as africanas, porque nesse museu existem muitas peças de arqueologia africana, também qual a influência africana no Vale do Paraíba, por exemplo, e também a questão do caipira. Por que do caipira nessa história? Aí entra a etnologia. Eu venho de uma família de caipiras, minha mãe, meus pais, todos eram, meus avós, de ascendência caipira. Então, vendo tudo aquilo, eu pensei, acho que se um museu, a primeira ideia que veio seria um museu igual aqui do Márcio, que eu estava lá, da USP, né? Museu de Arqueologia e Tecnologia, contando a história dessas populações que viveram e que vivem ainda do Vale do Paraíba. Não um museu voltado para a história de um homem, como muitos museus existem por aí. Aliás, é interessante contar que antes de visitar de ter essa ideia, né, no Márcio, para falar nesse museu da USP, eu havia visitado alguns museus, aqui no meu estado de São Paulo, museus que dedicam a história de alguns homens. Não história especificamente de uma população. Então, mas isso não me satisfazia. Acho que era uma coisa muito assim, para mim, na época, parecia muito arcaica, muito esquisita. Então eu queria um museu mais dinâmico, que contasse história de populações. Isso era uma coisa mais interessante. Aí naquela mesma noite, voltando para Jacareí, eu encontrei com os amigos e disse a eles a minha ideia de criar um museu. Eles disseram, legal, bacana, mas onde que a gente vai fazer isso? Eu falei, naquele prédio ali onde está o MAV hoje, que era uma escola. Mas disseram, Osmar, aquela escola mais antiga da cidade, como a gente vai fazer isso? Tem escola no lugar. A gente tira a escola de lá, mas tira como? Não sei, a gente acha uma maneira. Bom, aí começamos a conversar e fizemos, isso foi no final de 75.
dezembro de 75. Aliás, nós estamos em dezembro, foi dezembro de 75 isso aí. Em janeiro de 76, eu fiz a primeira reunião com as pessoas para discutir, reuni um grupo de pessoas para discutir como que poderia ser esse museu. Então eu coloquei a minha ideia de que seria um museu moderno, e eu já havia lido uma coisa interessante também sobre fundações culturais. Eu nem sabia o que era fundação, ninguém sabia o que era isso, mas eu achei que na época a fundação seria melhor do que estar sendo departamento da prefeitura simplesmente, porque particularmente seria complicado criar esse museu. Então, embora ninguém soubesse o que era isso, havia no grupo 2 advogadas que ficaram encarregadas de estudar o que era a fundação. Ninguém sabia o que era. Então aí surgiu o germe da história da Fundação Cultural, que não existia Fundação Cultural até então. Daí um dos meus amigos que estava nessa reunião, ele trabalhava no SESC em São Paulo, era diretor de uma unidade do SESC em São Paulo. Ele me disse: Osmar, se você quer um museu moderno, procure uma pessoa chamada Valdisa Rússio, que ela é uma pessoa especialista em museu, ela pode dar a você um direcionamento como seria esse museu, um museu moderno, não um museu arcaico na sua visão. Bom, eu fui procurá-la aí naquele ano ainda, e ela começou a orientar o que seria, sabe quando as ideias batem, né, que era exatamente aquilo que nós estávamos procurando, eu particularmente. Não um museu arcaico, tradicional, mas um museu moderno, com a história de populações, voltado para uma visão antropológica. Por que seria o Museu de Antropologia? Aí nós apresentamos a ideia ao prefeito da época, o Benedito Sérgio Lencioni. Ele achou interessante e criou uma comissão para cuidar seria a Comissão de Estudos para a Implantação do Museu de Jacareí. E aí, Jailson, é uma coisa interessante colocar que nós estamos em plena ditadura, nos anos 70, final dos anos 70, né? E criar um museu desse tipo, com essa visão, digamos assim, de esquerda, porque era uma visão de esquerda, não era uma visão tradicional, a gente teve o apoio desse prefeito. Embora ele fosse uma pessoa, ele é uma pessoa viva, né, uma pessoa conservadora, e pertencia à Arena, que era o partido do governo. Mesmo assim, nós conseguimos criar esse museu. Ele deu toda a liberdade para criar esse museu, deu todo o apoio. Isso é interessante de colocar, né? Não teve nenhuma restrição. E aí essa comissão foi criada, e depois várias reuniões que houveram, até que um dia chegou a definição qual seria esse museu, qual o tipo de museu que seria. Então, conversando bastante com a Valdisa, eu tive inclusive uma tarde inteirinha, até a noite, conversando com ela por que seria o Museu de Antropologia. E depois, na semana seguinte, nós tivemos uma reunião aqui na prefeitura, da comissão, para dizer a proposta que seria o Museu de Antropologia. Havia no nosso grupo 4 pessoas que eram bastante conservadoras. Uma delas até me perguntou-me: mas por que não pode ser museu Carlos Porto, por exemplo, né? Que é uma pessoa antiga, tradicional da cidade. Eu lembro de dizer a essa pessoa o seguinte: olha, isso aqui não é um museu para contar a história de um homem, de uma personalidade da história da cidade, da região, mas contar a história das populações. É diferente, não tem essa visão. Mas por que Jacareí contar a história do resto do Paraíba? Existe aquela visão muito particularizada da cidade. O museu tem que ser da cidade, contar a história da cidade, entendeu? Não pode contar a história de populações. Então era uma visão inovadora, concorda? Uma visão totalmente diferente daquela época, dos anos 70. Daí foi criado o museu. Mas daí nós houveram muitas peripécias ao longo do tempo. O museu naturalmente foi criado nessa administração. Ele foi criado como fundação. E aí é até interessante uma coisa: quando foi criado como fundação, eu particularmente e Valdisa, que era a museóloga, nós queríamos que fosse Fundação Museu de Antropologia, que era uma fundação criada para cuidar do museu, não Fundação Cultural. Mas o prefeito achou melhor que era Fundação Cultural. Bom, a gente não teve como discutir com a ideia do prefeito. Foi criado como Fundação Cultural, mas que tinha só um museu. O Museu de Antropologia, né, do Vale do Paraíba, o nosso MAV, ele está localizado aqui na região central do município de Jacareí. Jacareí é uma cidade do interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, né? Então, assim, ele fica muito assim na região central mesmo, próximo à prefeitura, próximo ao fórum, próximo ali à Praça dos Três Poderes, próximo ao rio. Então, ele circula, né, nessa vertente, assim, na área central, mas ao mesmo tempo perto de outras localidades, de outros bairros, né?
E estamos aqui no Vale do Paraíba, uma região muito rica, uma região com muita história. O MAV, ele tem uma peculiaridade de, primeiro, ele ter um nome que é Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. E ele estando situado em Jacareí, que para quem vem de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, é praticamente a primeira cidade do Vale. Então, ele é uma porta de entrada ao Vale do Paraíba, né? Enquanto estudo, enquanto história, enquanto memória. Então, quando a gente fala de localidade do MAV, é importante a gente destacar esse ponto do que ele representa para o Vale do Paraíba, né? E aí, quando a gente olha para Jacareí, o MAV está localizado numa região central, que também é um marco importante. A rua que passa aqui na frente do museu é a Estrada Velha, é a estrada que desbravou aí o Vale do Paraíba, né? Que ligou primeiro São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, ele está nesse coração do Vale, nesse coração de Jacareí e nessa porta de entrada do Vale do Paraíba, né? O museu, o MAV, ele fica aqui na rua 15 de novembro. É o prédio onde a gente tem as exposições, a gente tem a reserva técnica, tem todo o acervo, as coleções do MAV, né, do museu. E aí nós temos também dentro do MAV um setor que é o núcleo de arqueologia, o setor de pesquisa. Só que a nossa reserva aqui da arqueologia ela é muito grande. Então, a gente teve que procurar um espaço à parte do MAV para poder alocar esse material, né? Nós ficamos aqui bem próximo aqui do museu, na Alfredo Schuring, 300. É tipo um quarteirão depois do MAV, mas é um outro espaço, né? A gente não teve como colocar tudo ali dentro. E, então, hoje o Núcleo de Arqueologia ele fica aqui no espaço, no prédio onde também funciona o arquivo, no Alfredo Schuring 300. Quase que um milagre, né? Esse prédio ainda existir nessa região, né? Que é uma região central. Para quem entra em Jacareí vindo de São Paulo, né? Ela está logo aqui no começo, né? Então ela está dentro de um perímetro mais antigo, né? Onde tem a Igreja Matriz, outros casarões que infelizmente já foram embora, né? Foram demolidos, né? E ela está na rua, né? Numa das ruas mais movimentadas de Jacareí, né? Que é a 15 de novembro. Então, assim, eu considero um milagre, né? Esse prédio ainda estar aqui em pé. Uma vez que muitos que estiveram aqui do lado foram derrubados. Quando a gente pensa que nós criamos o museu para glorificar aquele prédio como fruto de uma época áurea, né, na época do café, nada disso, ninguém pensou isso. Pelo contrário, a gente só quis utilizar aquele prédio porque estava já em decadência, a escola já não tinha mais condições de ficar naquele lugar, deveria ir para outro lugar. Então, já que o prédio ia ficar inutilizado, nós achamos isso, né? Então era melhor que usasse de uma outra maneira, entendeu? Então não foi nenhuma ideia de glorificação de um passado, que muita gente pensa isso. Fazer um museu para glorificar aquele passado glorioso. Não era essa a ideia de maneira alguma. E aliás, pelo contrário, nós do grupo, tínhamos, até hoje eu penso isso, que aquele museu, ele é uma marca de um período de justiça que houve, né, da escravidão no Brasil. De gente que vendia com prova gente, que era o Coronel Leitão. Então, na verdade, aquele prédio é um símbolo da época da escravatura. E essa leitura pode ser feita da época da escravatura, não apenas em livros, né, que a gente vê, mas também edifícios contam isso também. Então, quer dizer, ao invés de contar a história sob o ponto de vista de um passado glorioso, pode ser um passado de justiça, que aquilo representa aquele prédio. Então, na verdade, o prédio apenas estaria como abrigando as coleções que viviam naquele lugar, mas não houve ideia nenhuma de criar por que Jacareí ou por que naquele prédio especificamente. Ainda na nossa fase, nós estávamos ainda antes do museu se oficializar, até que não levou muito tempo, de 77 a 80 foram 3 anos, e houve o restauro do prédio, não uma reforma, o restauro do prédio. Valdiza orientou firmas especializadas que pudessem fazer o restauro. Nós trabalhamos lá numa época de restauro, inclusive, e houveram exposições bem interessantes. Uma delas, por exemplo, voltada para a pintura primitiva do Vale do Paraíba. Então, houve um trabalho de pesquisa. Na época estávamos
eu, o Adelmir e uma outra pessoa também, a Cristina, trabalhando nós 3 juntos lá, fizemos esse trabalho interessante e que teve uma repercussão muito grande, até na mídia brasileira, porque foi documentado pela Folha de São Paulo, aliás, os jornais de São Paulo, na época o Jornal da Tarde, Estadão, repercutiram bem a história do museu de Jacareí. Então, era um museu diferente, nascia com um propósito diferente. Então, o museu, nessa fase inicial, ele tem essas propostas bem interessantes voltadas para a questão da antropologia do Vale do Paraíba. O museu, ele, de um tempo para cá, entendendo que ele é um museu do Vale do Paraíba, ele foi criado para tal finalidade, né? Para trazer à tona essas discussões do homem vale paraibano, da pessoa comum. Então, ele é um museu que traz essa ruptura daqueles museus mais burgueses, né, dentro de um conceito de uma nova museologia, aí, datado aí da década de 80. Ele tem o seu plano museológico, né, que foi brilhantemente realizado pela museóloga Patrícia Cruz. Né? Então, ele traz todas essas premissas, né, de conservação, de aquisição e descarte de acervo. E nós temos o conselho, que é o COMAP, que é o Conselho do Museu. Então, esse Conselho do Museu, ele é tanto composto por uma parte técnica do próprio museu, como pessoas da sociedade que têm entendimento do que é acervo, do que é museu, do que é museologia. Então, tudo que entra e sai dentro desse museu, hoje passa pelo viés dessa comissão, pelo crivo, pela análise dessa comissão. Anteriormente, antes desse plano museológico, né, o segundo plano museológico que nós estamos aí, ele está atualizadíssimo, né, recentemente, em 2024, que foi o segundo plano museológico, né, com os novos apontamentos, não tinha esse crivo, não tinha esse critério. Então, as pessoas, em sua grande maioria, até mesmo por desconhecimento e por não ter esse processo, né, mais criterioso, acabava usando o museu e trazendo como se fosse um espaço de descarte, talvez, entendendo que aquele objeto que está na casa dela poderia ser doado ao Museu de Antropologia. Para a gente falar do acervo do museu, é importante falar de como essa coleção, né, se forma. O museu, inicialmente, ele tem esse objetivo de contar a história do homem do Vale do Paraíba, né, dos cidadãos do Vale do Paraíba, dos viventes do Vale. Só que ele começa com um acervo de paulistinhas, ou seja, um acervo de arte sacra. Só que o olhar que é dado a este acervo é de entender a identidade das pessoas do Vale. Então, como que essas pessoas se relacionam com a religião a partir das paulistinhas. E o acervo do MAV, ele tem uma pouquíssima organicidade, ou seja, ele não é um acervo homogêneo, ele é, pelo contrário, a gente vai encontrar nesse acervo desde cultura popular, arte sacra, pinacoteca, mobiliário. Tem uma outra questão muito importante, que o solar, né, o prédio onde hoje está o MAV, ele foi uma escola por quase 100 anos, que é a Escola Coronel Carlos Porto. Foi o primeiro grupo escolar do Vale do Paraíba, ou seja, quando começa a República, você tem a primeira escola instituída, que é os grupos escolares, que é um marco da República enquanto educação, que é a criação da escola seriada, enfim. Você vai ter instituído nesse prédio a Escola Coronel Carlos Porto, que vai ficar aqui por quase 100 anos. Então, tem uma memória escolar muito forte. E isso você pode ver no acervo. O acervo escolar dessa escola também é muito parrudo ali dentro do acervo do museu. Então, tem uma coleção escolar importante, que envolve desde documentos a mobiliários, enfim. Então, é uma memória importante. E tem também o acervo arqueológico, né? Que o MAV, ele se destaca por ter esse núcleo de arqueologia e por ser um dos poucos no Vale do Paraíba autorizados pelo IPHAN a pesquisar, né? A fazer pesquisas arqueológicas, a dar endosso, enfim. Então, também tem um acervo arqueológico riquíssimo, tanto em número, né? Quanto em diferenças e potencialidades, enfim. Então, é um acervo muito rico. Então, o acervo do MAV hoje, antes de a gente receber essas coleções ou receber o objeto,
existe uma comissão. Então, todo material que chega, eu quero fazer uma doação, por exemplo, tem que passar esse objeto por essa comissão. Porque esse objeto ele tem que obedecer algumas normas, né? Ele tem que fazer... está dentro de um contexto, né? Que é a missão do museu. Né? Qual que é a missão do museu? É trabalhar o homem dentro do Vale do Paraíba. Né? Antropologia, né? Então, o homem no Vale do Paraíba. Então, esses objetos, eles têm que estar em conformidade com o nosso objetivo, nosso objeto, que é o homem. E existe uma comissão, hoje eu também faço parte dessa comissão, isso para todas as peças das coleções, com exceção da arqueologia. O material arqueológico, por exemplo, segue um outro processo. O material arqueológico, as coleções arqueológicas, elas chegam para a gente através de pesquisa, né, de uma escavação. Então, a Fundação hoje, a Fundação Cultural, ela endossa projetos de pesquisa em todo o estado de São Paulo. Isso quer dizer o quê? Ela está junto com algumas empresas, né, ela está apoiando essas empresas, mas, como contrapartida, esses objetos, se são encontrados objetos nas escavações, elas vêm para o núcleo de arqueologia, aqui da Fundação Cultural de Jacareí, que passa a ser a depositária desse acervo. Então, assim, já não passaria mais por essa comissão. Então, é um outro processo de aquisição de material. É uma coisa meio à parte. É bem específico da arqueologia. As nossas maiores dificuldades são financeiras mesmo, né? A nossa equipe é uma equipe pequena, uma equipe coesa, é uma equipe engajada, então tem muitas questões que eu sempre falo que menos é mais, né? Então, mas assim, é uma equipe que está disposta e que tem um carinho muito grande por esse espaço. Então, justamente por conta disso que a gente consegue fazer tanta coisa nesse museu. O espaço é um casarão de 1857, é um casarão tombado pelo Condefat. Então, assim, a nossa maior dificuldade é financeira, porque é muito oneroso, né, você manter um espaço desse tamanho, né, é um espaço muito grande, são empresas específicas que podem trabalhar aqui dentro, porque não é toda empresa que tem conhecimento de taipa, né? Então, assim, a nossa maior dificuldade mesmo é a financeira, porque em relação à equipe, mesmo entendendo que poderia ter uma equipe como consta, né, as nossas necessidades, uma equipe com mais pessoas na área técnica trabalhando, a equipe que está aqui hoje, pelo carinho que tem pelo museu, consegue abraçar esse espaço e dar conta. Mas a área financeira nos pega. Olha, eu acho que, apesar de que eu disse que nós tivemos bastante apoio, bastante grande do prefeito da época, que a despeito de ser uma pessoa conservadora, de um partido conservador, que era a Arena, naquele tempo não existia tantos partidos, era Arena e MDB só, né? Então, 2 partidos na época da ditadura. Apesar de tudo isso, ele deu todo o apoio, o museu conseguiu se deslanchar em 3 anos. Isso eu achei uma coisa fantástica, é um mérito dele, uma pessoa, independentemente de ser do partido conservador, do governo militar, mesmo assim, ele deu esse apoio para nós. É importante salientar isso. E, embora com visões diferentes da nossa. E nunca interferiu no nosso trabalho. Entendeu? E uma coisa interessante que, isso eu quero dizer, salientar dessa época, que o museu, ele também, esse projeto do museu, criou outros frutos. Eu acho que é importante salientar isso aí também. O Diza, o museólogo, era muito fã, digamos, de Jacareí nesse sentido. Foi na época que nós, inclusive, fizemos a primeira semana ecológica do Vale do Paraíba, aqui em Jacareí. Foi o trabalho do museu, pessoas do museu que fizeram esse trabalho. Nós fizemos isso, entendeu? Reunimos aqui na cidade, representantes não só do Vale, mas de várias do país aqui. Foi um evento muito interessante que aconteceu. Então, nós tínhamos também essa preocupação ambiental. Então, o museu não era simplesmente um prédio colocado na cidade, que a pessoa vai lá visitar o museu, tem peças para serem vistas, glorificando o passado. Mas fazia parte de um contexto urbano, ambiental, que deveria ser valorizado. Então, quer dizer, o museu tinha essa preocupação muito maior do que simplesmente estar coletando peças. E agora, talvez você fale da burocracia.
Claro, sempre há no governo, a questão, na administração pública, a questão da burocracia. Porém, como eu disse, nessa fase inicial, nós tivemos todo o apoio do prefeito para fazer isso, independentemente de qualquer outra coisa. Então a gente, eu fiquei lá até 82, 83, não lembro bem a data. Depois disso, nas outras administrações, eu não sei como é que aconteceram bem as coisas. Mas eu acho que sempre esbarra na questão burocrática, porque, e também o que eu acho nessa questão burocrática, de colocar pessoas que não têm nada a ver com a história do museu. Apadrinhados políticos, gente que não entende nada, absolutamente nada de museu, e que faz daquilo lá como uma, sei lá, uma espécie das suas fantasias, de sonhos, o que ele pensa, que não conhece do assunto que quer, entendeu? Então o museu não é isso, de maneira alguma. Na verdade, hoje, né, os dois são uma coisa só, né? Até pouco tempo atrás, foi 2019, o núcleo de arqueologia, ele passou a fazer parte do museu, dentro do plano museológico e tal. Então, hoje, a gente pode considerar tudo uma coisa só. As dificuldades são praticamente as mesmas, né? O museu, enquanto prédio, você tem toda essa manutenção do prédio. É um prédio tombado, não é qualquer empresa que pode fazer uma obra de restauro ali dentro, não é qualquer tipo de reforma que pode ser feita. Então, são trabalhos que são caros. Mas eu acho que como o único prédio, não o único prédio tombado, mas o único prédio tombado que a gente tem essa identidade ali para o museu, as pessoas conhecem o museu, principalmente porque foi uma escola, né? Ali então tem muitos ex-alunos, ex-professores, inclusive, que aparecem, né, de vez em quando. Então eu acho que é caro, mas vamos pensar assim que é o único prédio que a gente tem que faça essa referência com a história, né? Que o patrimônio, você olha, você tem aquela ideia do patrimônio. E agora o núcleo de arqueologia, as dificuldades são praticamente as mesmas. A gente fica num prédio mais hoje, né? Mais moderno um pouquinho, né? Onde a gente pode fazer algumas intervenções, assim, pode até colocar um ar-condicionado se for preciso para manter o acervo. Mas, da mesma forma, manter o acervo, tanto arqueológico quanto do museu, também exige alguns cuidados, né? Você não pode simplesmente pegar uma peça e restaurar. Então, tem especialistas para isso. Então, geralmente, você tem que contratar um especialista em conservação, restauro, para poder fazer esses trabalhos. E são trabalhos especializados. Então, essa acho que é a grande dificuldade, assim. E é uma dificuldade que é geral, né? Desde os grandes museus até os museus menores, assim, de cidades pequenas. Falar de desafios, primeiro eu falar do MAV enquanto museu, né? Então, assim, a gente precisa separar, quando a gente fala de desafios, o museu do prédio onde ele está. Porque o museu, primeiro que, assim, eu acho que o principal desafio foi tornar esse museu um museu de direito, né? Então, o que eu fiz aqui enquanto gestão do museu foi principalmente plano museológico, criação de lei, a organização e estruturação do museu, porque quando eu assumi o museu tinha sido deixado fechado pela outra gestão. Então, assim, não tinha equipe, era eu e um guarda. Então, foi um processo de reconstrução dessa instituição, né? O museu enquanto instituição, de fato. Porque você pode, hoje, pegar o MAV e instalar em um outro prédio. Porque isso tem que ser, ele não está ligado ao prédio, ao solar Gomes Leitão, né? Isso é muito importante da gente deixar claro. Então, enquanto desafio, esse foi um primeiro desafio dessa estruturação. Então, a gente criou aqui dentro um setor de acervo, um setor educativo que ele tinha existido até 1997 e depois ele parou de existir. A gente recriou esse setor educativo, que é muito importante. Quando a gente fala de atração de público, o setor educativo está muito nessa ponta, né, de criar atrações atrativas para a atração do público, né? E até na receptivo do visitante aqui.
E aí a gente tem os outros grandes desafios, que principalmente é o financeiro, né? Fontes de financiamento para o museu. Então, por isso que foi necessário, primeiro, organizar institucionalmente. Porque como que o museu pode captar recursos se ele não é criado, ele não tem uma lei de criação, ele não tem um plano museológico. Hoje o Estatuto Nacional de Museus, que é a lei dos museus, fala que todo museu tem que ter um plano museológico, no mínimo, para fazer uma captação. Então, hoje o MAV ele está apto a captar recursos. Então, esse foi o primeiro passo. E é um desafio, porque a gente está falando... Daí a gente tem que pensar onde ele está, né? O MAV ele está num prédio, que é um prédio centenário, e que é um prédio cheio de desafios, porque ele é um prédio feito em taipa de pilão, que tem um telhado especial, e ele precisa de manutenções regulares. E são manutenções, ele é um prédio tombado. Então, quando a gente fala que é tombado, já custa R$1 milhão a mais, né? Então, ele é um prédio que demanda muito recurso. Então, assim, muitas vezes se pensa, vamos alocar esse recurso onde? A gente precisa fazer uma exposição, precisa trazer tecnologia, precisa atrair público, precisa fazer a conservação do acervo, porque o acervo também demanda uma conservação, tem materiais específicos para conservação, isso demanda recurso. E aí, olha, tem um total... o que o poder público financia para o museu é um valor baixo. O orçamento da cultura ele é muito baixo. E aí o que vem para o patrimônio, o que vem para o museu é menor ainda. E aí, o que é possível fazer? Um telhado custa R$1 milhão. Para fazer uma exposição custa 20. Então, a gente só tem 20, vamos fazer a exposição. Então, esses são os desafios. O principal desafio é o financeiro e a manutenção do prédio. Um prédio, como eu falei, um prédio centenário, é um prédio que tem suas patologias e que precisa de manutenções regulares, né? O MAV ele lança todo ano um edital de credenciamento de uso dos seus espaços. Esse ano, infelizmente, nós não iremos lançar, porque a gente tem essa previsão da reforma do telhado e a gente vai ter que fechar o museu, né? Esse ano de 2025, até mesmo por uma questão de segurança do nosso acervo, segurança dos servidores, segurança da população, porque trata-se de um telhado, então a nossa intenção é que tudo ocorra bem, né? Mas, assim, é uma questão de segurança mesmo. A gente vai fazer um trabalho interno de desmontagem de todo o setor expositivo, né? Então, esse ano a gente não abre esse edital de credenciamento de uso do MAV. Mas, normalmente, todo ano a gente lança e a gente deixa uma sala para que as pessoas, os artistas que têm interesse em montar uma exposição aqui no museu, desde que essa exposição coincida com a missão do MAV, né, a gente libera esse espaço. A gente libera esse espaço, dá apoio na curadoria, se a gente tiver expositor disponível, a gente também libera o expositor, a gente dá apoio na comunicação, que daí acaba saindo na comunicação do @ do Instagram do MAV. Quando a gente fala de desafios, né, o outro desafio também é a questão das exposições. Porque, assim, é muito importante que os artistas reconheçam o MAV como um espaço onde eles possam expor os seus trabalhos. Porém, por a gente estar falando de um museu que é de antropologia, que tem uma missão de fazer estudos do homem do Vale do Paraíba, essa exposição, esses objetos desses artistas precisam estar relacionados com esse tema. Então, a gente criou, desde 2018, um mecanismo que é um edital de chamamento para que as pessoas exponham aqui dentro das áreas temas do museu. Então, história afro-brasileira, história indígena, do Vale, e tem outros temas, né, escultura popular, do Vale do Paraíba, enfim. Para que as pessoas que tenham obras, né, artistas que tenham obras enfim, ações em relação a esses temas possam expor no museu. Por quê? Muitos artistas que vinham procurar o museu estavam fazendo coisas não relacionadas à missão do museu, aos temas do museu.
Então, a gente criou esse mecanismo, esse edital, como uma forma de orientar mesmo as exposições. A gente tem hoje aqui, por exemplo, na parte de baixo, uma exposição sobre as vestimentas da mulher negra, relacionado ao tema do museu. Então, a curadoria, né, da equipe técnica do museu, ela é feita nesse sentido. Ela não faz uma avaliação das obras, tá? Mas sim do tema das obras, porque tem que estar relacionado a essa missão do museu. Existe um plano museológico, que é um plano estratégico para que o museu alcance sua melhor versão, digamos assim, né? Então, a exposição, né, Histórias Vestidas, ela se trata sobre a moda da mulher negra através das eras, né? Só que, assim, a passagem dela através das eras reflete muito também a forma que o racismo ele foi para essas mulheres, e a forma que elas se expressaram e resistiram através do racismo. Através da expressão delas veio a moda de cada época. Então, basicamente, a exposição é sobre isso, sobre mulheres negras e a sua identidade. Eu não tinha decidido um lugar específico ainda, né? E aí eu fiquei pensando e sugeriram de fazer no museu, tanto por ser um local, como eu falei, para os artistas que têm que vir, que têm que ocupar, e por ter que trazer essas pautas, né, do movimento negro, das pessoas, enfim. E por ter essa simbologia muito pesada de escravidão aqui dentro. Então, trazer uma simbologia de resistência, de coisas boas, de cultura, de herança ancestral do meu povo que foi escravizado aqui, trazer essa arte para cá, é uma forma de ressignificação do museu para mim, tanto para mim quanto para as pessoas que vieram. Então, quando me sugeriram esse local, eu refleti muito sobre isso e resolvi trazer para cá o Histórias Vestidas. Eu vou dividir isso em 2 segmentos, né? Enquanto produção artística, né? Bonecos, presépios, figuras de barro, de cerâmica, todas as vezes que eu estive aqui, foi movido por edital, por lei de incentivo. Então, assim, eu poderia dizer que foi um movimento de entrar no MAV via edital. Então, não tenho aqui nenhuma peça propriamente onde eu fui convidado a estar aqui, né? Isso não significa que eu tive obstáculos para estar aqui, né? Então, todas as vezes que eu precisei expor um produto de uma exposição, de um edital, uma roda de conversa, etc., nessa casa, ela foi muito receptiva, né? E teve um outro momento que foi a pesquisa sobre as Paulistinhas, né? Essa sim, eu, vamos assim dizer, pedi para ter acesso, né? Mas também estava ali envolvida com edital e com leak, né? Então, assim, em resumo, eu não tenho lembrança de nenhum convite específico que tenha tido essa conotação de convidamos você para expor aqui, né? Mas todas as vezes que eu precisei expor, eu tive abertura, salvo em uma determinada gestão que foi realmente muito ruim para o MAV, e essa não abriu as portas tão generosamente, mas foi um caso muito pequeno. Quando eu estive na USP e pensei em criar esse museu aqui em Jacareí, o que motivou fundamentalmente foi a arqueologia. Eu sempre gostei de arqueologia, gosto, e então pensei, bom, poderíamos ter um museu na cidade, lá em Jacareí mesmo, e que
procure contar a história indígena por aí do Vale do Paraíba, como foi isso. Até então ninguém sabia, praticamente, onde que havia sítios arqueológicos, não havia nada disso, entendeu? E quando eu estava nesse CPDOC que foi criado, e eu fui o funcionário número 0, né, do museu, da fundação, digamos. Então, aí, de repente, estão fazendo terraplanagem no terreno da Santa Marina, aqui em Jacareí. E aí alguém me pareceu falar, olha, o prefeito Osmar acharam lá no sítio Santa Marina umas urnas indígenas daquele lugar lá que, fazendo escavação, acharam esse negócio lá, entendeu? Então, para onde vai? Para o museu, que vai ser, entendeu? Então, eu tive a felicidade de pegar a primeira urna indígena, foi achada aqui em Jacareí, foi na minha mão. Então, depois, essa urna parece que desapareceu de lá. Por isso que eu digo o problema das várias administrações, entendeu? Desapareceu essa urna de lá, segundo me relataram. Então, foi guardado como uma peça que já seria do museu, aquilo ali. Daí, essa foi o primeiro achado, digamos, arqueológico do museu. Depois, aí, ao longo do tempo, o museu desenvolveu outros projetos e foram feitos pesquisas e tem um grande acervo arqueológico hoje. O núcleo de arqueologia, ele pertence ao MAV, né? O núcleo de arqueologia, o MAV, na verdade, ele nasceu também em relação de um objeto arqueológico que foi encontrado, e aí também trouxe isso à tona, toda essa discussão, né, da criação do museu de antropologia. Então, o MAV nasce a partir disso também. E o núcleo de arqueologia da Fundação Cultural, ele existe há muito tempo, só que ele pertencia à presidência da Fundação Cultural. Então, desde 2019, o MAV abraça o núcleo de arqueologia, né, entendendo que todo esse acervo museológico, o acervo arqueológico, perdão, ele precisa ser musealizado. Então, a partir de então, ele já era, né, os acervos arqueológicos, né, as urnas funerárias, enfim, todo esse acervo que nós temos, que é muito rico, ele já compunha várias exposições do museu, né? Mas ele compunha enquanto objeto, enquanto acervo da arqueologia, né? Enquanto a exposição em si ligada à Fundação Cultural. Desde 2019, quando ele passa a ser também um acervo do museu, ele tem essa função desses objetos serem musealizáveis. Atualmente, sim, o núcleo de arqueologia, a equipe é composta por arqueólogo, sou eu, e a gente tinha uma estagiária também, que provavelmente volta agora, em fevereiro, março, acho que a gente volta também com um estagiário. Bom, mas, por exemplo, essas pesquisas todas que a gente faz, ou que a gente acompanha, não necessariamente é feita pela Fundação Cultural. Né? São empresas que aí sim, vem com uma equipe grande e tal. A Fundação também já fez pesquisa, e sempre que acontecia uma pesquisa que a gente estava envolvido, se a Fundação está à frente, está coordenando, o empreendedor, geralmente é um empreendedor que está bancando a pesquisa, então ele acaba contratando outros técnicos também. Hoje nós temos aproximadamente 400 mil objetos, mas quando eu falo objetos, eu tenho desde fragmentos, né? Eu estou contabilizando desde fragmentos até peças inteiras, como essas que estão aqui no fundo. Então, é bem variado. E a gente tem uma série de tipos de material. A gente tem material em cerâmica, que são os potes, tanto indígenas quanto já do período colonial, onde você já tem a influência africana, a influência do português. A gente tem material lítico, o artefato lítico, que são as famosas ferramentas de pedra. Então, a gente tem lâminas de machado, pontas de flecha. Para o futuro, e eu espero que seja um futuro próximo, eu acho que o museu ele precisa da acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente já começou com acessibilidade em nossas exposições. As exposições mais recentes, elas já começam com as etiquetas, né? Também em braille. Que o MAV pode melhorar? Eu não sei, de alguma forma a gente conseguir verba de algum lugar para conseguir manter o prédio. Não só pela estética, mas pela vida mesmo do prédio.
né? Você conseguir manter paredes, portas, janelas. Grande parte a gente já faz, né? Aqui, essa região toda, a gente tem problema com cupim, e o MAVE está completamente desprezarizado, é um controle que é feito anualmente, mas ele tem todo o resto, né? A parte mesmo da estrutura construtiva do MAVE. Acessibilidade, que é uma coisa que a gente pede muito, e a gente sabe que é através de edital, de projetos. Então, a gente tem algumas propostas já para elevador, para melhorar banheiro, acesso na parte externa, né? A gente tem aqueles bloquetes e às vezes é difícil para uma pessoa que tem uma dificuldade no andar, ou uma pessoa mais idosa para passar por ali. Então, a acessibilidade hoje eu acho que também é uma coisa que a gente busca bastante. O museu, seja ele qual for, né? O museu, ele é um objeto de pesquisa. Você tem que... É o que eu falo, você pode não gostar, tem gente que não gosta. Eu falo isso para as crianças que às vezes vêm visitar, ou até mesmo para os adultos. Você pode entrar no museu e não gostar do que você viu. Mas a partir do momento que você não gosta, você já está formando ali uma opinião crítica. É isso que é o trabalho do museu. Que você saia dali com uma opinião formada. Então, o museu, ele é um objeto de crítica, de análise, ele tem que ser esse objeto. Eu acredito que o museu ele é uma fonte de pesquisa, só que exposta, ela está aberta às pessoas. Então, sem um museu numa cidade, a gente, como eu falei, né, a gente não tem identidade, a gente não sabe o que Jacareí era, o que as pessoas usavam naquela época, os elementos que tinham. Então, a gente não tem história, a gente só fica focado no que a gente tem hoje e como que a gente vai construir um embasamento, uma base forte de políticas públicas, né, de educação, de cultura no futuro, sendo que a gente não tem nenhuma fonte de referência. Então, o papel do museu é ele trazer referências do passado, sejam elas boas ou ruins, para a gente aprender com a história e, sendo ruins, não repetir com elas. Então, eu acredito que o museu é essa fonte de referência, de pesquisa, onde a população ela tem que ter acesso para conhecer sobre a história da sua região, porque o Brasil ele é muito grande, né? Qual a importância do museu de antropologia? Exatamente. Quando o museu... quando a gente... Como eu disse, né, a primeira ideia que eu tive foi de criar um museu, talvez, de arqueologia ou de etnologia. Mas daí, com o tempo, discutindo, a Valdiza e eu, principalmente, que eu ia toda semana lá para São Paulo conversar com ela, várias pessoas sugeriram, poderia ser o Museu do Folclore, Museu Histórico, Museu Pedagógico, qual é o nome desse museu? Então, a definição do Museu de Antropologia demorou tempo para a gente discutir o que seria. Valdiza, então, ela era uma pessoa que não... uma pessoa extremamente inteligente, culta, né? E ela não disse, tem que ser Museu de Antropologia. Ela jogava questões para você, o que você acha de tal coisa assim? O que você acha de tal coisa desse tipo? Entendeu? Então, por exemplo, se fôssemos dizer que era museu histórico, o que seria um museu histórico? Por que não deveria ser museu histórico? Qual deveria ser museu de antropologia? Porque a antropologia, exatamente, ela dá bastante essa amplitude da visão que não liga simplesmente ao passado, mas também ao presente, entendeu? Então, eu posso ter no museu tanto uma exposição de arqueologia indígena, mostrando como era a vida das populações indígenas naquela época, tal, ou da população negra, dos escravos, digamos, como é que era aquele tipo, ou então uma exposição mostrando hoje como ainda, digamos, exemplo, das casas de farinha do Vale do Paraíba, uma técnica que ainda existe, que faz farinha por aí, mas que de maneira produzida artesanalmente, mas que acontece no hoje, não é uma coisa do passado. Entendeu? Então, quer dizer, o museu não teria essa preocupação de contar só a história do passado, mas também do presente, percebe? Então não é uma coisa que está extinta, que acabou, como se fosse a história dos dinossauros. Não, é uma coisa que tem no presente. Eu acho que a importância do MAVE ali, fora a memória, né, das pessoas que estudaram no prédio, né, que isso é muito forte ali dentro, as pessoas vão visitá-las, lembram onde ficava a sala, onde que eles ficavam de castigo, tudo. E a sala de aula, né? Eu acho que essa memória, eu acho que é muito forte, eu acho que é importante a gente continuar preservando, né? Mas o MAVE, eu acho que ele acabou sendo um ponto de referência de história, de patrimônio na cidade. Porque você fala em patrimônio, às vezes as pessoas... essa questão do patrimônio ela é muito ampla, né? Mas o MAVE acaba
de repente, resumindo tudo isso. Então, você fala de uma exposição, você fala de história, você fala de arqueologia, você fala de memória, e é um local onde a gente aprendeu muito disso, principalmente com esses ex-alunos, é de troca de conhecimento, troca de experiência. De repente, você está ali, é um lugar onde as pessoas vão procurar, vão ver alguma exposição, mas elas lembram de alguma coisa, e aí quando você vê, você tem uma pesquisa que você pode fazer em cima disso. Então, acho que é essa a referência, assim. Os museus, de um modo geral, eles têm uma importância muito de trazer a crítica à sociedade, né? Do pensamento crítico. E o MAV, por ser o único museu na cidade e ter essa característica, eu falo muitas vezes essa prepotência de ser do Vale do Paraíba, esse desafio de ser o Museu do Vale do Paraíba, ele é uma luz, um ponto, né, de agregação dessas identidades tão diferentes do Vale também, né? E ele congrega essas identidades de um modo muito harmonioso e profícuo. Então, é um espaço de busca por esse pensamento crítico. Eu acho que ainda são passos que ainda precisam ser dados nesse sentido, no que tange ao MAV em si. Porque esse é o papel dos museus, né? Os museus, eles estão para a sociedade como um lugar de olha como foi o nosso passado, olha como estamos hoje, para onde queremos caminhar. Então, ele tem que ser um agente ativo na sociedade. E o MAV está caminhando muito nesse sentido, de ser um agente ativo na sociedade de Jacareí. E precisa também expandir isso no sentido para o Vale, né? Então, assim, o MAV, ele tem uma importância simbólica para Jacareí muito grande. E ele ainda precisa crescer mais no sentido de ter uma representação para essa sociedade enquanto Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, porque as pessoas falam, nunca entrei no museu, mas também não quero que ele feche. Então, como que a gente muda isso? Eu entrei nesse museu, eu não quero que ele feche, eu quero defender esse patrimônio, essa identificação com o que está aqui. Esse é um processo ainda em andamento.